Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 120 do livro Pão Nosso. E o título do capítulo é Conciliação, um negócio muito facinho, assim, na vida de todo mundo. Baseado numa fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25, em que ele diz: Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. E aí, Apolônia? É bastante interessante esse título, né? É, Visto que essa falta de reconciliação é o que nos causa e nos leva a ter grandes dores nas reencarnações que a gente possa vir ter, né? Então, são as dificuldades pelo qual a gente passa nas reencarnações, seja essa ou outra, né? Essa fala de Jesus nos leva a grandes reflexões e que a gente deve, que nós devemos aproveitar o tempo da reencarnação para que a gente possa nos acertar o quanto antes com os nossos adversários, né? E, e às vezes, nas nossas reencarnações, né, como a gente está vivendo aqui, ela foi planejada para a gente estar em família, com a família que a gente está. Muitas das vezes isso foi planejado, olha, há muitos séculos atrás, né? Porque não é uma coisa simples. Ah, a gente pega a Polônia, pega a Marília, pega o seu Milton, pega o Eduardo, aí vem a Nora, aí vem. Não é assim fácil. Então, às vezes, isso leva séculos para ser planejados, né? E aí consegue fazer esse planejamento de todo esse grupo juntos, e aí, em vez da gente aproveitar esse momento, a gente destrói esse momento, né? Então, é por isso que ele fala que enquanto é, eu não resolver as minhas mágoas, por exemplo, vamos lá, que nem meu marido faleceu, né? Ele está num outro plano agora. Se eu tiver ressentimento com ele, por alguma coisa que a gente vivenciou aqui, ainda que ele foi para o lado de lá, que ele aprendeu, que ele se superou, vivenciou, mas eu, a Polônia, estou presa naquilo que aconteceu entre nós e eu não perdoo. Então, enquanto eu tiver este ressentimento, esse sentimento negativo, eu estou presa àquela situação, né? Então, eu não consigo evoluir, eu não consigo me desprender dessa circunstância, porque eu não estou em paz comigo mesmo, ainda que ele consiga sair da faixa, né? Então, é, é, como é que eu digo, como é que o Haroldo não, Arthur Valadares diz, né, que enquanto existir esse ressentimento da minha pessoa, eu estou caminhando com ele. Eu estou voltando àquele vivenciamento, daquele momento, daquela passagem, e eu não consigo sair desta faixa. E isso é prejudicial a mim, né? E aí ele diz assim, é, que eu, peraí, eu estou preso àquilo, né? Aquilo mesmo. E eu estou preso em mim mesma. Então, quem é esse juiz aqui que Jesus fala? Esse juiz sou eu mesmo. E quem é esse oficial da justiça? É a minha consciência. Então, eu fico preso nesta consciência e eu não consigo desatar, eu não consigo sair, eu não consigo avançar. Eu só estou vivendo aquela situação e sofrendo por aquilo, né? E por isso ela é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer, né? E como a minha consciência ela cobra, né? Porque quando eu tenho um remorso, quando eu tenho uma situação, quando eu estou preso, é como se fosse uma ferida que sangra. E vira e mexe, eu retorno aquilo.
E toda vez que eu retorno aquilo, há um sangramento. E aí a pessoa sofre por isso, né? Então, vamos supor, vamos reparando, fechando esse assunto, mudando para o outro. Vamos supor que eu, Apolônia, fui algoz da Lívia, né? Eu fiz muito mal para a Lívia lá atrás, sei lá, há 50 encarnações passadas, né? Vamos imaginar isso. E aí, eu, enquanto algoz, eu reconheci o que eu fiz e me propus a procurar a Lívia e tentar uma reconciliação com a Lívia. E aí, quando eu vou buscar a Lívia para fazer esse ajuste, a Lívia fala: opa, de você eu não quero nada, eu não te aceito. Isto vai me fazer, eu, algoz, vai me causar um sentimento de tristeza, claro. Mas se eu saio dessa circunstância com a Lívia, bom, tudo bem, eu já mudei. Então a Lívia não quer me perdoar, não tem problema. Eu vou esperar o dia que ela me perdoa. Mas eu que fui o algoz da Lívia, eu saio daí e eu encontro outras oportunidades de fazer a caridade, de fazer o benefício a alguém. Sei lá, é, conseguir modificar uma situação de um assalto, por exemplo, na rua, e conseguir fazer com que a pessoa que ia levar o pior não levou. Bom, essa atitude que eu tive vai contar pontos para mim, né? Ah, eu ajudei um senhor que estava aí passando mal, tal, ajudei e busquei ajuda para ele, levei ao hospital, pronto-socorro e tudo mais, deixei ele, ó, avisei a família, é mais um ponto positivo para minha pessoa. E assim vai. Ah, sorri para uma criança, brinquei com ela, a criança estava chorando tremendamente, e aí eu sorri para ela, tal. Então, tudo aquilo que eu fizer de bom vai contando pontos para minha pessoa. Então, mesmo que a Lívia não resolva não me aceitar as minhas desculpas, né? É claro que um dia, em algum momento, eu vou ter que rever essa questão com a Lívia. Em algum momento eu vou ter que rever, certo? Mas pelo fato de eu ter modificado a minha consciência, modificado a minha atitude, eu já não estou na mesma faixa da Lívia. E aí é que me veio aqui na mente, né? Que é por isso que a gente fala assim, que o que vem de baixo não me atinge, né? Porque se eu não estou na mesma faixa dela, eu estou acima dela por causa das atitudes boas que eu tive, por merecimento da minha pessoa e não por privilégio, certo? Então, mesmo que a Lívia mandar, eu quero que a Polônia sofra, quero que ela, né, por eu estar num nível mais alto, o que ela emitir para mim não chega até a mim, certo? É, então, vai me causar sofrimento quando ela diz não para o meu perdão, porém, todos esses benfeituras que eu fiz, né, vai ser o meu advogado na hora do julgamento de nós duas juntas, certo? E isso não vai me livrar de eu resolver a situação com ela, mas será amenizado, tá? Hum, bom, e principalmente a minha consciência, né? Eu vou estar livre na minha consciência, né? De eu estar aliviado e de eu não estar nessa mesma faixa, de eu não estar sentindo a dor que ela sentir, tá certo? E aí, Emmanuel diz assim, que sempre que possível, compreende o outro, quer dizer, olha, a Lívia ainda não aceita o meu perdão, não tem problema, eu também já fui assim um dia, então não tem problema, vai chegar o momento dela que ela vai me perdoar, mas eu tenho que sair daí com cabeça erguida e continuar a minha tarefa, o meu trabalho e tudo mais, porque uh, é,
eu estou em outra faixa, né? Eu estou numa faixa vibratória já de ser bondoso, tá certo? E se ele tiver essa mudança, né? Essa questão toda, ele vai se modificando, melhorando, fazendo a sua misericórdia. Tudo isso será contado, então, em benefício do algoz. Então, eu acho não, né? Eu vejo que, inclusive no livro A Vida Continua, se eu não me engano, do André Luiz, tem uma história assim, que há muito tempo atrás o algoz fez coisas terríveis, mas ele, nos reencarnações dele sucessivas, ele conseguiu avançar e ele acabou sendo, inclusive, o benfeitor da sua vítima, porque a vítima não conseguia sair da faixa. E ele progrediu tanto que ele passou a ser o benfeitor da sua própria vítima, na tentativa de ajudá-lo, né? De fazer ele sair da faixa vibratória em qual estava, certo? Então, assim, é momento de esperança, né? É momento de a gente ter essa reflexão, da gente buscar e da gente não ficar preso nessa própria consciência, né? Nessa coisa ruim, porque é ruim a gente ter o peso na consciência, né? Forma as feridas espirituais e também podem formar feridas materiais. Não é isso, Lívia? O que você pode completar? Falei demais. Mais um capítulo do Emmanuel falando sobre perdão, sempre com um Verdade. viés diferente, né? Porque ele sempre tem muito a nos dizer e nós temos muito a aprender. É, Queria começar ressaltando um negócio que você falou que eu achei muito bonito, porque ele fala aqui sobre a nossa escolha de nos reconciliarmos, é, pensando em uma das partes. Então, assim, ó, o outro não quer, pensa. Eu não tô falando do outro, tô falando de você. E, tipo assim, o Emmanuel falando pra gente, você aí que tá lendo. E aí você citou um negócio que é claro que quando a gente soluciona um problema de perdão assim, é uma leveza que nos traz, que quem já vivenciou consegue compreender essa leveza, né? Que algumas pessoas dizem assim, parece que é uma mão de ferro apertando o peito e de repente essa mão se abre. Só que nos casos em que a escolha de uma das partes só não é a mesma leveza, porque como você falou assim, a gente fica triste, é claro. Só que mesmo assim, nós nos libertamos de algemas de ódio. Então, sim, ainda que o outro escolha continuar odiando, é uma escolha nossa quebrar essa ligação que nós temos com esse outro. Então, o ódio dele pode continuar vindo, como você falou, como nós estaremos acima, num patamar acima, simplesmente por ter escolhido quebrar esses laços de ódio. O ódio do outro vai ficar com ele, não virá para nós. Então, achei legal você ter ressaltado o fato de que, sim, nós ficamos tristes, porque não é o melhor dos casos. Nós gostaríamos que o outro acompanhasse essa nossa escolha, da mesma forma que a gente gostaria que todo mundo fosse no centro também, enfim. De acordo com a felicidade possível ao planeta Terra, tá bom. Pelo menos se a gente já fizesse escolha. Uma coisa interessante é que talvez a gente leia o capítulo e vê que o Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele fala que muitas vezes as almas enobrecidas perdoam sem o outro perdoar. Aí, às vezes, a gente pode ler o capítulo e falar assim, então, Emmanuel não está falando comigo, porque afinal eu ainda não sou aí essa alma enobrecida que ele está falando. Isso aí deve ser coisa de espírito mais evoluído. E não. não, É claro que não. importante que a gente tente isso, não só nas grandes, como nas pequenas mágoas. Então, a gente não precisa, ainda mais se a gente não tem a prática, a gente não precisa começar com um caso muito difícil. Vamos começar com o mais fácil, começar com o vizinho, começar com aquele famoso, tipo assim, não vou dar bom dia porque o outro não me deu bom dia. É, é, Não me trata bem, então, mesmo que ainda não tenha se criado um laço de inimizade, se nós fazemos a nossa parte, nós estamos criando um ambiente de conciliação. Se o outro quer continuar com a cara amarrada, que continue. Nós podemos liberar a nós, trazer essa liberdade para a nossa vida. E aí você citou o caso do Adriano, não me lembro, tá? O E a Vida Continua, acho que é um dos que eu mais li há mais tempo, mas eu me lembrei também de um caso, se eu não me engano, no Mundo Maior,
porque minha memória não está entre as minhas melhores habilidades, mas é um caso de ódio. E aí eu queria citar esse caso, que é um pouco diferente do que você citou. Você até citou o exemplo do seu marido, né? Vamos supor que tem o ódio e resolveu lá e você ficou presa. E nesse exemplo, que acho que é logo no começo do livro, é, um filho adotado mata o pai, e aí esse pai, 20 anos depois, ainda é perseguidor. O filho seguiu a vida enfiando a cara no trabalho, se escondendo, tentando seguir a vida, só que a obsessão já não dava jeito, enfim. Aí o que que eu queria comentar diante disso? Esse filho, mesmo já tendo feito a besteira, né, de cometer um assassinato, filho adotado, né, mas fez a besteira de cometer o assassinato. Aí pode pensar assim, já era, né? Já está no mundo espiritual. Aí o que que ele seguiu a vida fazendo? Distraindo a mente com outras coisas. Nós que conhecemos a realidade espiritual, podemos permanentemente pedir esse perdão, porque também é uma libertação nossa. Então, ainda que Sim. nós sejamos o que cometeu um erro e essa pessoa que nós ferimos não está mais aqui, a gente não sabe se ela se libertou, se ela está atrás da gente como obsessor. De qualquer forma, nós podemos diariamente, até que nós nos sintamos bem, porque é capaz da gente até sentir essa transformação. Se tivesse um obsessor grudado na gente, conforme a gente vai pedindo perdão e modificando as nossas atitudes, nós criamos um ambiente que o obsessor não vai se sentir mais bem-vindo de ficar perturbando a gente. É Com muito certeza. importante que a gente se lembre disso, porque não é tarde demais. Podemos continuar trabalhando essa conciliação, podemos principalmente continuar, como você citou, agindo no bem. Essa É, ação no bem é imprescindível para criar essa rede de tranquilidade, de liberdade, de libertação do mal ao nosso redor. E é isso, convite aí a ler o capítulo, porque é é sempre, muito bom o capítulo. Bom, sempre muita elucidação. não tem capítulo ruim, né? Não tem, não Exatamente. tem. Mas realmente são lições, né, de vida e que se a gente conseguir pegar 1 milímetro de cada um e trazer para o nosso lado bom, nossa, a gente vai avançar. Com certeza. Nós estaremos avançando nesta encarnação. É isso. E vamos assim convidando o pessoal para fazer o nosso final, né? Vamos assim fechando os nossos olhos e doar assim os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, fraternidade, de reconciliação com todos aqueles que somos devedores desta vida e de outras vidas. Que a espiritualidade possa fazer com que essas energias, com esse pedido de perdão, possa chegar a todos os nossos algozes e que eles possam ser amenizados em suas dores. E assim nós vamos buscando o símbolo de Cataguases, para que nós possamos assim levar lá nas esferas crísticas, para que possam se encher das energias crísticas, misturada com as nossas energias, para que ele possa retornar e envolver o nosso planeta Terra. E que essas energias, através das borboletas, possam ir suavizando todos aqueles países onde a guerra impera, onde a fome, a violência, aonde a amargura, a tristeza dos irmãos ainda se faz presente. E que todos possam ir sentindo suavizados nestas boas energias. Mas também nós vamos trazendo este símbolo para cima do contorno do nosso país, Brasil, para que todos os irmãos que aqui vivem possam assim sentir a presença das energias crísticas e que possa assim ir vestindo em sua mente e coração, para que todos possam fazer com que essa pátria se transforme na pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos assim envolvendo todos os hospitais do nosso país, principalmente as UTIs, os leitos de dores,
aqueles irmãos que já fazem tanto tempo que estão nos seus leitos acamados, que possam receber essas energias de curas neste momento e que possa ser cura física e espiritual, para que sejam fortalecidos nos seus propósitos de bem fazer ao próximo, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Vamos ainda envolvendo todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, pessoal de limpeza, cozinha, segurança, pois todos trabalham em prol do próximo. Mas também vamos envolvendo todas as nossas escolas, das creches às universidades deste país, para que esses prédios possam ser feito uma cúpula de proteção contra as investidas inferiores e que, assim, alunos, professores, funcionários possam estar protegidos dessas investidas e que nesses locais possam realmente acontecer a aprendizagem. Também vamos levando essas energias sobre os prédios dos três poderes em Brasília, pois ali que é o reduto político do nosso país. E que ali possa ser envolvido todos os companheiros, todos os irmãos do judiciário, do legislativo, executivo e de todos os poderes, sejam federais, estaduais, municipais, para que esses companheiros possam vibrar na sintonia de amor, para que possam, assim, governar para o povo e pelo povo, e não para si próprio. E assim nós vamos ainda envolvendo o nosso estado, nossa cidade, nosso local de trabalho, envolvendo assim com muita luz e muito carinho o nosso bairro, a todos os nossos familiares. E assim nós vamos pedindo que possam abençoar todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus. E assim nós vamos pedindo a Jesus que possa permitir que a sua equipe adentre a nossa rua e que possa, assim, adentrando em todos os ambientes, em todos os lares. E aqueles lares que estiverem desajustes, que estiver com dificuldades, que possam ser ajustáveis neste momento e que quando passar em frente ao nosso lar, que Jesus possa parar com a sua equipe, adentrando pela porta principal e ir plasmando muito amor, energia, luz, harmonia, perdão e deixando a honestidade plasmada em todas as paredes, teto, piso, móveis, e que possa, assim, deixar alimentar, possa abençoar os nossos alimentos e colocando em nossas águas as, a energia necessária para que todos aqueles que dela fazerem uso possam, assim, sentir os benefícios. E assim nós vamos deixando a Bezerra de Menezes essas melhores energias para que ele possa utilizar onde se faz necessário e retornando o nosso símbolo à casa de Cataguases. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima. Que assim seja. Até a semana que vem, pessoal. Abraço.